Bom dia, Lulu, tá boa? Pessoal, vamos começar nosso bate-papo e aí, se for entrando mais alguém, vocês vão me ajudando a recolher, pode ser? Pode ser, professora. Vocês estão enxergando o PowerPoint? Sim, professora, está aparecendo aqui. Então tá bom. Então vamos para a nossa aula saideira, né? A gente deixou para tratar por último aí o manejo das culturas perenes com relação aí ao trato com plantas daninhas. Eu tentei ser sucinta com vocês, gente, porque assim, eu acho que já deu para perceber que a gente tem que ter um entendimento das particularidades da cultura e a gente entender de como que uma planta daninha funciona, né? Vocês vão ver que para algumas culturas aqui eu até citei algumas plantas daninhas que são entendidas como as principais competidoras, só que essas culturas que a gente vai abordar, algumas delas estão dispostas no país inteiro. Então, é lógico que não vai ser a mesma planta daninha em todo lugar, né? A gente vai ter que olhar, vamos dizer assim, a paisagem como um todo para a gente decifrar esse manejo, né? Mas conhecendo a cultura, entendendo do período crítico dela, vocês já sabem como agir, né? Aí, assim, gente, eu selecionei, então, algumas culturas que estão no livro didático de vocês, e a gente vai conversar sobre elas. E aí vocês vão entender que vocês podem levar esse conhecimento para qualquer outra perene que venha fazer parte aí da rotina de vocês, né? Então, só para gerar o primeiro contexto, lembra que a cana-de-açúcar não é uma planta perene, né? Ela é uma planta bianual, porque o ciclo dela pode ser de 360 a 500 dias, né? Mas como ela aparece na apostila, eu tinha que trazer para vocês, tá? Então, só não se confundam com o termo, tá? Gente, então, assim, a cultura da cana-de-açúcar, eu não sei se vocês já tiveram a disciplina de fitotecnia dela, vocês devem perceber que ela é uma cultura que você extrai praticamente 100% do que ela é capaz de produzir, né? Até do bagaço da cana se gera energia. Então, ela foi uma cultura aí que abriu várias áreas no passado, né?
O Brasil foi muito forte em cana-de-açúcar, foi uma cultura que ela era amplamente divulgada no país e que ela empregava muita mão de obra, né? No decorrer dos anos, ela foi ficando mais restrita ali à região sudeste, principalmente ao estado de São Paulo, e ali na região de Piracicaba, Limeira, existe um instituto que trabalha melhoramento da cana, né? Então, eles são muito fortes por ali. E talvez uma questão que vocês tenham ouvido falar também da cana foi com relação à queimada, né? Que era realizada e aí depois foi proibida por lei. Mas um dos benefícios da queimada era justamente o controle de plantas daninhas, né? Quando eu morei em Piracicaba trabalhando, ali em 2005, ainda se tinha queimadas lá, e às vezes a gente estava limpando casa, lavando roupa, e as fuligens estavam vindo para dentro da casa da gente. Então, assim, realmente era meio chocante de presenciar aquela situação. Enfim, aí depois a colheita passou a ser aí mecanizada, houve um grande burburinho com relação ao número de pessoas demitidas nessa etapa, mas a gente entende que faz parte da evolução da agricultura e era um trabalho bem inóspito para as pessoas, né? Elas ficavam muito expostas e era muito fácil de acontecer acidente de trabalho também. Bom, então, falando com relação aí às plantas daninhas na cana. Existem dados, gente, que plantas daninhas, se elas acompanharem a cultura e tiverem condições para se desenvolver, elas podem comprometer até 85% do peso dos colmos, né? Que a gente sabe que é da onde vai ser extraído realmente o potencial da cana, né? Aí eu coloquei ali para vocês que a sua interferência ela é mais crítica quando ocorrem durante as primeiras etapas do desenvolvimento da cana, sobretudo da germinação da cana-planta até a soqueira, né? Então, vocês imaginam que assim como uma planta anual, os primeiros estádios são os mais sensíveis, né? Então, principalmente naquele momento que a gente deveria evitar aí o convívio da cultura com a planta daninha, né? Coloquei aqui para vocês que elas podem provocar problemas que podem elevar o custo de produção da cana em 30%, né? Então, enquanto o produtor está querendo minimizar custo e garantir lucro, ele vai ter que estar empregando técnicas que vão estar aumentando esse custo de produção, né? Então, as principais interferências negativas para a cana, além da competição, a possibilidade de alguma planta daninha estar liberando substâncias alelopáticas, né, que podem estar freando aí o crescimento da cultura, e também estarem sendo hospedeiras de doenças e pragas. E aí isso passa a ser um potencial problema para a cana, porque ela não é uma cultura de poucos dias, né? Então aí, a partir da cana, a gente vai ver que isso passa a ser mais grave, né? E dependendo do momento de fechamento dessa cultura, de mais difícil controle. Então eu coloquei ali para vocês, um desses componentes já é capaz de desencadear a redução na quantidade de colmos colhidos e muitas vezes tornar a manutenção da cultura impraticável, né? Então aí algumas consequências da permanência da planta daninha junto da cultura. Então, a primeira consideração que eu trouxe para vocês ali é a operacional, né? Então, eu coloquei lá, ó, durante a colheita, elas dificultam a operação, né, que precisa ser paralisada para que essa máquina seja limpa e volte a atuar, né? Então, assim, cada minuto perdido é a hora máquina que está sendo computada, então já está onerando aí a atividade, né? O segundo ponto é a influência da planta daninha junto da qualidade industrial, né? Então, a mistura de cana-de-açúcar com determinadas daninhas feitas nesse momento aí da colheita diminui o teor de sacarose e pureza, né? Então, vai diminuir a qualidade do produto, não só a quantidade. E o terceiro ponto, realmente, é a queda de produtividade, que a gente sabe que é o primeiro fator inerente, né? Então, quanto maior for esse período de convivência, maior o impacto, né? Então, entende-se que o período crítico
da cultura da cana-de-açúcar envolve os primeiros 90 dias do seu ciclo, né? Então, veja que para as culturas anuais, a gente pensava num período aí de 30 dias, né? Para cana-de-açúcar são 90, então você vai passar 3 meses cuidando sobre o manejo de plantas daninhas, né, só nessa primeira etapa, né? E aí a literatura, gente, ela traz diversos números com relação a essa convivência, né? Podendo aí praticamente comprometer o cultivo se a planta daninha permanecer na lavoura, né? Eu trouxe aqui para vocês alguma daquelas que são entendidas como as mais frequentes, mas lembra aquilo que eu falei para vocês, né, gente? Cada área é uma área e você tem que analisar, né? Então, algumas realmente elas estão espalhadas no Brasil inteiro, né? Você vê, digitária não deve ser novidade para vocês, braquiária também não é, mucuna também não é, hipomeia, que é a corda de viola, também não, tiririca também não. Então, vocês percebem aí que são aí os protagonistas, normalmente, dessa disciplina, né? Aí, se vocês forem procurar trabalhos na área de manejo de cana-de-açúcar, gente, vocês vão ver que existe aí um predicativo sobre você fazer uma análise na área, né? Então, você montar aí campos de observação, para você fazer realmente um levantamento das plantas daninhas que você vai ter naquela propriedade, para fazer o manejo bem pessoal de cada área, né? Então, aqui eu estou deixando para vocês esse slide aqui como base, determinando aí os espaçamentos e o tamanho da área, quantas observações deveriam ser feitas, para que você consiga fazer uma estimativa mais real do potencial problema de plantas daninhas nesse canavial, né? A partir daí, você vai determinar o teu plano de manejo, né? Então, vamos imaginar que a gente está falando aí de manejo integrado, né? Aí é onde que o controle cultural entraria, né? Então, eu coloquei ali para vocês que, realizado corretamente, ele possibilita o desenvolvimento mais vigoroso da cana, que passa a competir de igual para igual com as plantas daninhas, né? Então, as formas mais importantes de controle de plantas daninhas vêm a ser o preparo adequado do solo. Então, a gente não fala em plantio direto com relação à cana-de-açúcar, né? Uma utilização de variedades mais adaptadas ao local e não resistente a plantas daninhas, no sentido que a planta daninha não vai causar efeito nenhum nela, mas no sentido dela ser competitiva, tá? Uma correta densidade de plantio, lembrando que sempre que você deixa grandes áreas, essa área vai ser ocupada por planta daninha, e aí uma rotação de culturas sempre que possível, para diminuir a pressão de seleção dessas plantas daninhas que se adaptam melhor à cana-de-açúcar, né? Uma próxima forma de manejo seria o controle mecânico, né? Então, ele pode ser realizado manualmente ou utilização de tração animal, através de tratores para preparo do solo. A enxada acaba sendo uma opção também, mas a gente sabe que é uma opção bem ingrata, né? Então, ela é entendida aí como possível para pequenas áreas, não para grandes. E se fizer uso de capina ou alguma forma de controle mecânico, tem que se cuidar muito, gente, com a questão da profundidade que você está fazendo esse manejo, porque as raízes da cana-de-açúcar, elas ficam desde a superfície, né? Então, se você causar dano, ela vai sofrer aí com a questão de produtividade, tá? Uma última questão aí é o controle químico, né, que é realizado a gente sabe que com o uso de herbicidas. As vantagens que estão associadas ao controle químico vêm a ser a diminuição grande, né, não gradativa, mas grande da mão de obra, e a rapidez na aplicação e, por consequência, na ação do herbicida. E aí, para entender quem seriam aí os principais herbicidas, a gente tem que sempre estar olhando o agrofit, para ver o que está atualizado lá, né? E fazer aquele manejo de rotação de mecanismo de ação sempre que possível. Então, a gente entende que para você fazer uma recomendação de um herbicida na cana, você tem que ter feito aquela etapa de identificação de plantas daninhas,
para você saber o rol que você precisa avaliar, né? Entender qual é a época de aplicação, então o time, né? E as características físico-químicas desse produto, gente, associado à dose. Por quê? Porque é muito comum, por exemplo, na cana-de-açúcar, você fazer aplicação com avião, né? E aí a gente entende também que o que você aplica na parte aérea não fica só na parte aérea, ele vai ser absorvido pelo solo. E estando no solo, ele pode percolar, ele pode ficar absorvido, e aí também existe uma relação desse produto com o tempo de meia-vida dele, com relação à molécula herbicida, de acordo se o solo é mais argiloso ou arenoso, né? Normalmente áreas voltadas à cana-de-açúcar têm um clima mais quente, né? Então tem uma relação com umidade aí diferente. Então a gente tem que levar esses critérios bem a sério, para também não correr um risco de colocar um produto que a meia-vida seja esticada ali e possa causar um problema no futuro, tá? Então, existem épocas de aplicação que esse produto é recomendado em função do clima, né? Mas a gente sabe que tem que estar dentro daquele período crítico, né? Então, mas eu trouxe aqui essa informação para vocês. Trouxe as características de solo também, para vocês lembrarem lá daquela questão que a gente já comentou sobre a questão de solubilidade, né? Que pode potencializar aí a questão da meia-vida, tá? E aí a relação das queimadas que a gente já comentou, né, gente, ela tinha uma relação aí com, tanto com o controle de algumas plantas daninhas, quanto com a quebra de dormência da germinação de outras, né? Mas, no entanto, as queimadas, elas foram proibidas por lei, então elas não devem mais acontecer, e com isso, com certeza, o banco de sementes dessas plantas daninhas deve ter se adaptado também, né? Então, pode ser que você tinha problema com algumas plantas daninhas enquanto as queimadas eram realizadas, era uma prática comum, e a partir da proibição dessa prática, essa população de plantas daninhas pode ter mudado, tanto no tipo de planta quanto na densidade, né? Então, é totalmente entendível que tem existido aí essa migração, tá? Tranquilo, Cana, gente? Tranquilo. Tá bom. Sim. Então, partindo para café, tá? Também não sei se vocês já tiveram a disciplina. Lembra que café, ele normalmente dá um ano sim, um ano não, né? Também ele foi uma cultura bem chave aí no desenvolvimento do Brasil, nos primeiros anos aí de pós-Brasil colônia, né? Lembra que ele foi uma cultura que ele já foi retratado em diversas, inclusive novelas, falando da época da migração, né? Então foi uma cultura que teve destaque aí pós abolição da escravatura, aonde começaram a vir os imigrantes, principalmente os italianos, para o Brasil, né? E eles vinham para manejar café. Então é uma cultura assim bem antiga. Ela aqui no nosso estado, ali no norte do Paraná, ela foi referência, ainda mas com peso menor do que na época, né? E aí entende-se que existem duas teorias com relação a ter diminuído o café na nossa região. A primeira associada com geadas, que faziam com que a planta sofresse muito, e a segunda associada com nematóide, né? Então existe também essa tendência. Hoje o grande estado aí produtor de café é Minas Gerais. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de conhecer, mas é muito bonito de ver os cafezais. Então eu coloquei algumas coisinhas ali para vocês, né? A competição de plantas daninhas é muito intensa com a cultura do café, uma vez que as raízes absorventes do cafeiro crescem superficialmente no solo, e esse é o local onde está a maioria das raízes também de plantas daninhas, né? Então elas competem entre raízes e na parte aérea. As plantas daninhas fazem com que o cafeiro seja mais sensível ao déficit hídrico e dificulta a prática de varrição, né? Propiciando grande perda de grãos, né? Então a varrição é quando alguns grãos na hora da debulha eles caem, e aí seria feita essa varrição para tentar aproveitar alguma coisa ali daqueles grãos, né? E aí se tiver muita planta daninha em volta, você não consegue fazer essa prática, né?
Então, ela pode estar associada aí também com a queda do rendimento e a proliferação de pragas e doenças, como a gente já falou, né, que elas ficam ali como hospedeiras. A competição existente nas fases iniciais do crescimento da lavoura cafeeira não só atrasa o estabelecimento, mas também faz com que o tempo necessário para a cultura atingir o estágio de reprodução, né, que é começar a dar o fruto do café mesmo, ele fique mais retardado, né, que ele atrase. E isso acaba comprometendo aí a produtividade. Aí eu coloquei para vocês ali uma informação que é óbvia, né, gente, no cafeeiro, o manejo de plantas daninhas vai ter que ser realizado durante todo o ciclo da cultura. É lógico que ele tem um período crítico, que vai estar voltado aí para as áreas que já estão em manejo, né, voltado às épocas mais chuvosas, porque a gente sabe que é a condição que as plantas daninhas preferem, né, então nesses meses aí que vai de outubro a março, ou de outubro a abril, tem que ter um controle mais efetivo. E deve-se levar em consideração a idade dessa lavoura, né? Então, se ela foi uma lavoura recém-instalada, o olhar é um. Se ela já é uma lavoura que está ali bem definida, o plano de manejo já é diferente, né? Então, eu coloquei para vocês ali, ó, em lavouras jovens, a competição das plantas daninhas com a cultura do café é maior, devido à maior área do solo livre, que possibilita maior infestação, né, porque aí no café você vai ter entrelinhas bem definidas, né, mas há pelo menos a relação entre plantas, quando a planta está madura, ela está melhor preenchida. Enquanto você está plantando, né, plantando café, colocando as mudas, essa área fica mais vulnerável, né. Então, por isso que eu coloquei em negrito ali para vocês que sobre áreas novas, você tem que cuidar desde a implantação da lavoura até o início da fase reprodutiva, né? Para que não haja competição. E assim como as outras culturas, existem manejos, né? Para a cultura da cana, do café, e a gente aí sobrepõe eles para a gente conseguir efetivamente ter um manejo integrado, né? Então, quando a gente fala de manejo cultural, a gente está falando do planejamento do espaçamento do cafeiro, tanto entre linhas quanto entre plantas, né? O entre plantas tem mais a ver com essa relação de entender se uma planta de café não vai competir com a outra e também se não está sendo tão espaçada a ponto de privilegiar a planta daninha, né? E aí nas ruas, né, gente, ou entre linhas, você tem que entender com o que você pretende fazer um manejo posterior, para abrir um espaço suficiente para que um maquinário passe, para que um atomizador possa ser conduzido, enfim, que você consiga fazer um manejo bem feito, né? Uma prática bem utilizada na cultura do café é o uso de cobertura viva ou verde, né, que ela é disposta aí nas ruas, né, nas entrelinhas. E durante algumas épocas, o uso de culturas intercalares ou consórcio, né? Não sei como é que vocês chamam. Dentro da silvicultura, a gente chamaria de manejo agroflorestal, né? Então, não é incomum, dentro de uma lavoura de eucalipto, por exemplo, né, de uma lavoura plantada, você ter entre as linhas plantas de café. E aí, manejando as duas culturas para aumentar a rentabilidade do produtor, né? Então aí, quando a gente fala de controle cultural, gente, ele está principalmente utilizando coberturas mortas, né, então você, por exemplo, maneja a braquiária e aí desseca, né, ou espalha, como vocês viram ali na imagem anterior, ou outra palha aí de planta seca, ou mesmo faz uso de culturas intercalares, que aí pode ser desde o plantio de feijão, até outra necessidade, outro mercado que tenha ali nessa região, né? Que eles chamam essa prática do tapete de spin-out. Já com relação ao controle mecânico, como eu falei para vocês, você tem que verificar o que você pretende fazer o manejo dessa propriedade, né? Se com enxada rotativa, com grade, com roçadeira, roça-carpa, trincha, que são outros equipamentos específicos para isso, né? Então, ali na imagem, vocês estão vendo uma roçadeira manual. Dependendo da entrelinha, você pode usar uma roçadeira tratorizada.
Mas uma questão que pega muito forte também, gente, com o café, é que normalmente ele é cultivado em áreas com um relevo bem acidentado. E aí é muito difícil, às vezes, você entrar com maquinário nessa área, né? Então, você sabe que vai ter que fazer os tratos, pode até ter um auxílio aí de maquinário, mas ele não é tratorizado, né? Então, há de se verificar tudo isso, né? Aqui nesse slide, gente, eu deixei enfatizado para vocês aquela relação que a gente já viu lá desde o começo das nossas aulas, que as plantas daninhas têm que ser controladas até o momento da floração, né? Porque se a gente deixar a planta daninha florescer, ela vai sementear na área. Então, para as culturas de perene, isso passa a ser mais grave, né? Porque aí elas vão ficar competindo realmente por mais tempo. Então, a gente deveria fazer o controle aí via capina, herbicida, mas até o momento aí da floração, tá? Existem alguns trabalhos mostrando aí um controle biológico associado aí ao pastoreio de animais, né? Que estariam, porventura, aí pastando justamente espécies que causariam impacto aí de competição. Existem herbicidas naturais que podem ser utilizados, né? Então, também chamado de bioherbicidas, então você libera na área algum outro micro-organismo que tem habilidade de causar doença só naquela planta daninha, né? Então não cause problema para o café. E a questão também de insetos predadores que vão funcionar como pragas dessas plantas daninhas, né? Então, a única questão que a gente tem que tomar cuidado com o biológico é realmente estar seguro que ele não vai causar problema no café, tá? Aí, lógico que a gente tem o método químico, né? Que vai ser essa pulverização aí direcionada. Dentro do método químico vão existir produtos pré e pós-emergentes. Com relação aos pré-emergentes, eles são aplicados no solo, né? Quando as plantas daninhas ainda não emergiram. E os pós-emergentes exercem uma ação sobre as plantas que já emergiram, né? Então, você precisa ter parte aérea para fazer a aplicação desse produto, né? E aqui eu coloquei um slide detalhando para vocês alguns cuidados que vocês têm que tomar no uso do herbicida na cultura do café. Então, o primeiro deles, eu acho que é bem lógico, é a questão da deriva, né? Então, você entender que aquele produto não é fitotóxico para o cafeeiro, e se precisa você usar aquelas capas, como a gente viu, entre os bicos, para garantir que não vá subir essa névoa que vai causar aí fitotoxicidez no cafeeiro, né? Então, também você tem que fazer um uso de tecnologia de aplicação adequada com relação ao tamanho de gotas, né? Relacionando o clima. Então, volto a falar que normalmente o clima para o café é uma região mais quente, né? A gente tem que saber dos horários de pulverização para saber se a gente não está perdendo esse produto muito por evaporação, né? Então, por exoderiva. E disponibilizar um EPI bem completo aí para o produtor, para o operador, porque como eu falei para vocês, em algumas áreas ele vai ter que aplicar com atomizador costal, né? E isso vai aumentar o contato dele com o produto, e lógico que pode não, né? Vai aumentar as chances de contaminação. Então tem que dar uma assistência aí para essa pessoa, né? E aí coloquei como um slide de consideração final, a gente ter o entendimento que não tem uma fórmula pronta para manejo, né? A gente vai ter que fazer o manejo propriedade a propriedade. Aonde a gente ganha conhecendo as ferramentas e entendendo quais são as potencialidades e as limitações delas, né? E sempre que a gente fizer uso de controle químico, a gente ter noção da regra que tem que rotacionar mecanismo de ação, né? Então, se porventura vocês forem trabalhar com café, já tentem conhecer as ferramentas herbicidas antes de usá-las, né? Então, veja aí qual que é o rol que você tem, quais herbicidas são registrados para a cultura do café, vejam a questão de seletividade da cultura, né? Para daí ver o que realmente eles controlam, né? E fazer o melhor uso possível. Gente, com relação a café, tudo bem?
Sim. Ok, professora? Sim. Então tá jóia. Então a gente vai para a citricultura, né? Aqui eu estou representando a laranja, que é o carro-chefe, gente, mas todas as plantas dessa mesma família entram dentro desse mesmo contexto, tá? Porque a forma de manejo dessas culturas é muito parecida. Então a gente também sabe que o estado de São Paulo é o grande produtor de citros no país, né? A gente já viu lá na fitopatologia que eles já sofreram pelo menos 3 graves doenças que praticamente quebraram o mercado de citricultura no Brasil. Então ela é uma cultura assim que, assim como qualquer outra, tem aqueles produtores apaixonados e eles, como eles sabem que já houve grandes prejuízos com relação aos citros, eles têm um olhar bem cuidadoso para a cultura, né? Então, eu coloquei ali para vocês questões voltadas à competição de plantas daninhas junto com os citros, né? Então, a questão de competir por água, luz e nutrientes já é óbvio para vocês, né? A questão da exudação radicular, que são a produção da alelopatia, também é importante que se conheça, né? Para não frear o crescimento dos citros. Olha, aparece de novo a questão da hospedagem de pragas e doenças e até roedores, né? Então, elas dificultam os tratos culturais e a colheita, e elas podem depreciar também o valor da terra, né? Principalmente aí quando a tiririca corre solta, porque a gente sabe que é uma planta daninha de difícil controle, né? Então, com relação aos métodos entendidos como preventivo, consistem na adoção de medidas para evitar a introdução dessas plantas daninhas na área, né? Então, a gente sabe que essa nem sempre é uma tarefa muito fácil, mas que a gente tem que ter todo o cuidado, né? Então, como que normalmente a gente evita isso? Quando você fizer uma introdução de um novo pomar, que você tome cuidado com as mudas, né? Para ter certeza que elas não estão disseminando nem doença, e nem que está vindo planta daninha junto nesse substrato, né? Tomar cuidado com equipamentos agrícolas, principalmente se eles forem alugados, né? Para ter certeza que ele tá limpo e que não vai estar fazendo aí, não vai estar trazendo plantas daninhas de outras propriedades. E aí, dentro do método cultural, a gente já começa a falar da adoção de um espaçamento adequado, né? De forma a reduzir aí a infestação de plantas daninhas, né? Deixa eu só colocar um negrito aqui para vocês entenderem que a gente já está falando de outra coisa. Então, com relação a culturas intercalares de pequeno e médio porte, gente, elas são utilizadas enquanto as mudas estão em desenvolvimento, né, para justamente ajudar o produtor de citros, o citricultor, a estar diluindo o custo de implantação do pomar, que quando a gente fala em espécies como essa, a gente está falando aí de um período de pelo menos 3 anos para a árvore começar a produzir comercialmente, né? Então, durante esses primeiros anos, ele ganharia dinheiro com outras culturas intercaladas, né? E aqui eu coloquei para vocês algumas espécies que comumente são utilizadas, ou realmente para você conseguir fazer, extrair, né, o grão dali para poder comercializar, ou mesmo para você estar colocando uma cultura ali que seja uma forma de adubação verde, que vai privilegiar aí a própria cultura, né? Mas não deixar essas entrelinhas abertas, porque aí a planta daninha vai correr solta mesmo, né? Com relação aos tratos via roçadeira, gente, normalmente o material roçado na entrelinha, ele deve ser deixado ali para fazer a cobertura daquele solo, né? E entendendo também que essas espécies, vocês vão precisar fazer outras adubações, né, no decorrer da cultura. Então, você tem que dar condição para que essa adubação atinja o alvo, que é a árvore de citros, né? Então, aí também tem que cuidar para que a planta daninha não tome conta dessa adubação, né? Então, as coberturas vegetais, aí elas são bem trabalhadas em pomares, e coloquei algumas vantagens para vocês, né? Então, o aumento da infiltração da água no solo, redução da compactação, da erosão,
aumenta o teor da matéria orgânica, melhora as propriedades físico-químicas, né, desse solo, ela atrai também inimigos naturais aí para equilibrar a questão de pragas nos citros, então são muitas características positivas, né? Nesse quadro aqui, gente, eu estou trazendo para vocês alguns dos herbicidas historicamente utilizados na lavoura. Eu volto a dizer que sempre é bom vocês conferirem se eles ainda estão em uso, ou se tem algum produto novo, uma mistura de repente, tá? Então, só para que vocês tenham noção aí de algumas das plantas daninhas, aqui estão as monocotiledôneas, e quais esses produtos têm controle sobre elas ou não, né? E no quadro seguinte eu trouxe a mesma relação, só que com plantas dicotiledôneas, né? Então aí tem outras plantas daninhas. Mas assim, volto a dizer, né, gente, tem que fazer uma verificação da realidade daquela área, para você saber, de repente tem plantas daninhas que não estão relacionadas aqui, mas essas aqui são tradicionais, né? É difícil a gente fugir muito dessa lista aí. Aí eu trouxe algumas imagens para vocês, gente, falando com relação aí a essa palhada, né, para vocês verificarem. Então, nessa primeira imagem aqui, ele demonstra a biomassa roçada e depositada na linha de plantio, né, para fazer a supressão do mato. Então, teoricamente, ele funcionaria como se fosse o plantio direto para nós, né? Então, ali ele vai, essa biomassa vai cobrir o solo, né? E vai ser mais uma barreira aí para impedir a germinação e emergência de plantas daninhas. Já que do outro lado, perceba, ó, a palha formada nas linhas de plantio para supressão de mato. Então, aqui está em volta do que a gente chama da saia, né, dos citros, que é esse diâmetro todo em volta da árvore, que normalmente quando opta, por exemplo, por uma capina ou por um jato dirigido, você vai fazer nessa área, porque é a área onde estão as raízes, né, dos citros, então é onde vai estar havendo a fixação de nutriente. Então, nessa área você tem que realmente evitar com que as plantas daninhas consigam se desenvolver, né, porque senão a competição é muito grande. E aqui nessa outra área, percebam que também quando você não tem essa área muito bem distribuída de massa, né, de biomassa, a erosão começa a pegar forte, né? E aí o solo vai ficando pobre e as raízes de citros começam a ficar expostas, né? Isso não é positivo. Nessa figura aqui, gente, eu coloquei para vocês o tempo de meia-vida de algumas fitomassas que são utilizadas, né? Então, para vocês terem noção aí de quantos dias essa palhada aguenta normalmente nessas regiões. Então, veja que nesse caso aqui o milheto é o que possui a meia-vida maior, né? Aí vem feijão de porco, pode estar trabalhando o consórcio das duas, né? O uso de braquiária, nabo forrageiro, para evitar realmente que essa entrelinha fique desnuda, né? Aqui exemplos para vocês de capim braquiária e braquiária rusizense. E aqui o feijão de porco associado com o milheto, tá? Aqui mostrando, fazendo uso, né, de um equipamento mais pesado para trabalhar a questão das entrelinhas. E aqui a consequência de você não ter uma palhada, né, gente? Então veja que realmente aí é uma judiação com a relação das raízes expostas da planta, né? E muitas vezes isso está associado ao uso de herbicida em cima de herbicida, né? Quando você não faz um manejo cultural associado. Então, quando você passa só herbicida, você acaba matando tudo, né? E aí, o resultado é esse que vocês estão vendo. Também o citros é uma cultura que tem histórico aí de produto biológico agindo. Eu trouxe um exemplo para vocês, né? O fungo Phytophthora palmivora sendo usado como bioherbicida para Morenia dorata, mas só enfatizo para vocês, né?
duas características. Primeiro, que quando você faz a liberação desses bioherbicidas, você tem que ter a plena noção que esse não pode virar um problema para a tua cultura, e segundo, que ele é um controle definido no alvo, né? Então, ele não vai controlar várias plantas daninhas, ele vai controlar aquela, né? Então, isso é bom que chamar a atenção de vocês para o controle biológico. Mas pode compor aí perfeitamente o manejo integrado, né? Com relação ao controle químico, ele é muito parecido com o que a gente já viu com relação ao café, né? Então, a gente tem que tomar o cuidado de fazer o controle aí de plantas daninhas de acordo com o modo de ação desse produto, e aquela regra que a gente já conhece de evitar de deixar a planta daninha florescer para que ela não sementeie, né? E com isso a gente sucintamente passa pelos citros, né? É lógico, gente, que assim, eu estou pegando as informações principais das culturas para vocês entenderem o manejo, mas sabendo que na hora de praticar isso, você tem que se aprofundar nas técnicas, né? Entender o histórico daquela área, ver quais herbicidas estão disponíveis no mercado, para você poder fazer um plano de manejo mais coerente, né? Menos superficial. E aí eu parto, então, com vocês para a cultura da pastagem, né? Que aí a gente sabe que são várias culturas que estão dentro desse métier, né? Desse nicho específico. Então, quando a gente fala em pastagem, gente, vocês têm que associar aí sementes de boa qualidade, né? Fazer uma semeadura, um plantio aí uniforme, numa época adequada, com uma boa adubação, para vocês darem potencial de crescimento para essa cultura, né? E reduzir ao máximo o período aí de interferência de plantas invasoras, né? Então, como controle preventivo, entraria aí os cuidados para você prevenir a introdução ou disseminação mesmo de plantas daninhas, né? Então, redobra o cuidado sobre a aquisição de sementes sem mistura, né? Que elas sejam puras, no sentido de só vir semente de pastagem mesmo, aí atendendo à legislação, né? Vou até colocar em negrito aqui para vocês, para você evitar a introdução de plantas daninhas aí em área que seja imune, né? Então, eu coloquei ali no final para vocês que o elemento humano é a chave do controle preventivo. Por que isso? Porque é a gente que tem que prever o que pode acontecer e tomar os cuidados para não deixar com que a planta daninha entre, né? Aí dentro do controle mecânico ou físico, gente, entrariam práticas de controle mecânico como a roçada, né? Que é a mais empregada aí na formação da pastagem, podendo ser manual ou mecânica. Então, na manutenção da pastagem, o uso exclusivo de roçadas aliado ao manejo inadequado proporciona gradativo aumento da infestação, né? Pois a roçada compreende aí poda drástica da parte aérea das plantas, fortalecendo o sistema radicular. Então, com a redução de sombreamento causado pelo manejo irregular, as invasoras tendem a dominar o ambiente. Então, aquelas condições de luminosidade, principalmente, que ela precisa, né? Então, o nosso olhar tem que estar atento a isso. E aí, em virtude disso, e até da forma com que é manejado esse pastejo, né? Acaba ficando nas costas do controle químico fazer o manejo mais efetivo entre plantas aí, né? Então, eu não preciso nem falar para vocês que é imprescindível que o herbicida seja seletivo àquela forrageira, né? Porque senão você vai causar fito e vai acabar matando as duas coisas, né? Então, aí tomar cuidado e entender a diversidade de plantas daninhas na área para saber, por exemplo, se vai ser necessário a utilização de misturas de herbicidas, né? Então, para folhas estreitas e para folhas largas, mas respaldando aí a seletividade da cultura. Como item D, eu coloco integração de métodos, né? Aí, principalmente, entre o método mecânico e químico, para que você consiga fazer um manejo mais inteligente e mais barato, né? Nesse gráfico, nessa tabela,
eu estou colocando uma relação para vocês, gente, só para vocês entenderem, quando a gente fala, por exemplo, que planta daninha compete com a cultura por água, né? Então, assim, veja que, por exemplo, uma planta de milho, ela consome 770 litros de água para produzir 1 quilo de matéria seca, né? Aqui está a relação também da alfafa, do trigo e do sorgo, né? Veja, por exemplo, o quenopódio album, né? Veja que ele gasta 1.454 litros de água para o mesmo quilo de matéria seca, né? Então, veja, aqui está o assalto à mão armada às culturas, né? Então, essas plantas daninhas, elas vão fazer uso de muita água que deveria estar disponível para a cultura. Então, eu acho que essa tabela chama bastante a atenção da gente para entender que não é qualquer competição, né? Ela é muita competição por água. Nessa tabela aqui, eu estou trazendo uma informação com a relação à capacidade sementeira dessas plantas, né? A gente já falou disso lá no passado, quando a gente estudou biologia de plantas daninhas, e a gente viu que uma característica de plantas daninhas realmente é ter uma habilidade de sementear muito grande, né? Mas veja que os números aí são realmente estratosféricos, né? E vocês fizeram lá a prática de banco de sementes e a do gabarito na fazenda escola, e quando vocês transformam aquele número para hectare, vocês veem que realmente é grande, né? Nessa tabela que eu coloquei aqui para vocês, gente, ele traz uma relação aqui de alguns tipos de método que já foram empregados, né? Ou que teriam controle sobre a planta daninha, e quantos deles são utilizados aonde se tem relação com pastejo, né? Então, esses números aqui representam a percentagem de que esse controle é utilizado, né? Então, por exemplo, né, para a gente olhar aqui nas Américas do Sul e Central que nos atinge. Então, de 100% das nossas áreas de pastejo, cerca de 6% delas não é feito controle nenhum, né? 27% faz controle manual, 19% mecânico, 26% com uso de fogo, né? E assim por diante. E a relação disso com outros países, né? Com outras regiões aí do globo. Então, veja no sul da Ásia, por exemplo, 26% não é feito controle nenhum, né? Então, assim, isso vai mostrando também a questão não só do uso da tecnologia, mas de entender como o pastejo passa a ser mais profissional em algumas regiões e não em outras, né? E a gente tem que pensar que também o pastejo, ele é muito grave com relação a plantas que podem ser tóxicas, as pastagens, né? Quer dizer que elas podem intoxicar o gado. Então, aqui nessa tabela 5 eu estou trazendo uma relação delas, não são as únicas, mas são algumas bem conhecidas, e que se o gado pastar, ele pode se intoxicar e pode até levar à morte, né? Então tem que se cuidar muito com essa relação. Já nessa tabela 6, gente, eu estou trazendo para vocês, de acordo com a regra de análise de sementes, né? Ela vai trazer uma relação de qual que é o número de sementes toleradas e o de sementes nocivas, né, que são permitidos dentro de um lote de sementes. Então, perceba que quando a gente está falando de forrageiras, o limite máximo por lote é 0, né, porque vai ser um manejo difícil de ser feito se as plantas daninhas entrarem nessas áreas, né. Até porque muitas das técnicas de semeadura desse material pode ser feito a lanço, né? Então, você não tem uma relação aí bem distinta de entre linhas e entre plantas. Então, para você entrar manejando é diferente mesmo. Sem dúvida, por enquanto, gente? Sem dúvida, professor. Então, tá bom. Agora a gente passa rapidinho aí para uma cultura meio... a gente nunca relaciona que isso é cultura também, né? Que é a relação de gramado. Mas é um mercado forte aí, principalmente voltado a campos de futebol e golfe, e assim, áreas de paisagismo também, né?
E que aí realmente o principal problema associado à cultura é a planta daninha. Então, algumas dicas aí com relação a gramado, né? Então, tem a ver com você escolher essas placas de qualidade. Eu não sei se vocês já compraram grama alguma vez, mas a grama você compra em metro quadrado, né? Ela vem quadradinha e você vai encaixando, ou lado a lado, ou intercalando uma sim, uma não, depende aí da velocidade que você quer que essa área feche com maior rapidez ou não, né? Então, é essencial que tanto essa grama que você compre, ela venha sem contaminantes, assim como você tem que fazer um manejo desse solo que vai receber essa grama, para também não estar contaminado, né? Então, se você conseguir fazer uma limpeza prévia, aí, uma desinfestação desse solo, é o ideal para você evitar que tenha competição, né? Aqui eu já falei para vocês. Uhum. Com relação às práticas culturais, né, gente? Então, elas promovem o desenvolvimento de um gramado mais denso e vigoroso, utilizando as técnicas como aeração, fertilização do solo, manutenção de níveis adequados aí de umidade, né? Então, são áreas que podem demandar de irrigação, e como a maioria das espécies de plantas daninhas requer luz para germinar, evitar que os raios de sol consigam atingir a superfície desse solo, né? Então, você não deixar a grama tão curtinha a ponto do solo ficar exposto, né? É isso que os autores querem dizer. Então, se a grama estiver fechadinha, ela dá menos condição que plantas daninhas consigam se propagar ali, né? E contaminar. Tem-se informação aí que cerca de até 30% da grama no país pode ser perdida aí por ataque de plantas daninhas, e essas plantas daninhas podem ser fonte de inóculo para pragas e doenças, né? Então tem que pensar que o gramado é uma cultura como as outras, e aí acaba que as práticas são mais onerosas, né? Então, por exemplo, parte desde o arranquio manual de planta daninha, até a relação de capina, roçada, até chegar a controle químico, né? E aí os cuidados são os mesmos que a gente já falou. Tem que cuidar com o controle químico para que ele não dê fitotoxicidade nessa área, tá? E aí a gente fala um pouquinho, gente, sobre manejo em florestas, né? Eu peguei, por exemplo, aqui para vocês o eucalipto e o pinus, que é o mais comum na nossa região, mas entrariam outras espécies florestais, né? A cerejeira, a acácia, a teca, erva mate, cacau, né? Então, são diversas as espécies que estão dentro dessa categoria aí de florestais, tá? O que normalmente as florestais vão ter de diferente, gente, é que elas são plantas de porte maior, né? Principalmente aí pegando os exemplos do pinus e do eucalipto, então o espaçamento entre plantas também passa a ser maior do que as demais perenes que a gente já estudou. Então o manejo realmente ele é diferente, né? Principalmente o manejo silvicultural, de você escolher as plantas, entender se vai ter que fazer um desbaste delas ou não, pensar nas possibilidades de desrama quando você está focando na madeira, como tábua, né, por exemplo, que importa se ela tem nós ou não tem, a questão também sempre do uso, você está fazendo um plantio de seringueira, porque você quer extrair borracha, ou mesmo dentro de eucalipto, você está querendo fazer a coleta do látex, né? Então, enfim, da resina. Então, você tem que ter como alvo qual que é o uso daquela madeira que você quer fazer, né? Porque diante do uso, você vai escolher a espécie e vai escolher o espaçamento, né? Depois, quando vocês fizerem a disciplina de manejo florestal, vocês vão ver isso mais aprofundado um pouquinho. E aí, diante desse espaçamento, gente, vai determinar aí qual é a área para competição, né? Então, por isso que dentro da silvicultura tem uma área chamada SAFs, né? Onde você vai fazer manejo agroflorestal. Então, também essa questão que a gente já viu ali para outras culturas vale para a silvicultura.
que é no sentido de você fazer o uso de culturas consorciadas, ou mesmo pastejo com animais, para você evitar que as plantas daninhas consigam ter algum tipo de benefício, né? Então, com relação a práticas preventivas, os cuidados são os mesmos, né? Que é de evitar a introdução. Então, isso vale para você que está produzindo a muda ou está comprando a muda, ter certeza que não está vindo com contaminante dentro do mesmo substrato, né? E tentar fazer um preparo de área bem legal antes de receber essas mudas, né? Então, aí a limpeza de máquinas, que a gente sempre fala, né? O manejo dos carreadores e entrelinhas é bem importante, né? Eles são relativamente simples e de baixo custo e grande eficácia. Só que aí depende bastante aí do cuidado, do zelo, do capricho de quem está produzindo a área, né? Com relação aí ao controle cultural, a gente tem que ter noção aí desse material genético, como eu falei para vocês, né? A edafoclimatologia do local. E aí a gente vê a questão associada à qualidade de muda, espaçamento, preparo do solo, adubação, né? Para a gente tentar dar a melhor condição para a cultura e evitar que a planta daninha esteja se apropriando desse planejamento, né? E assim que essas espécies florestais consigam crescer a ponto de fazer sombreamento no solo, ela já tira bem essa relação de competição com planta daninha, né? Então, se vocês entrarem numa floresta plantada, vocês vão ver que dependendo do porte aí da cultura, você não vê mais planta daninha ali no dossel, né? E à medida que também os galhos vão caindo, as folhas, elas vão ficando ali e formando essa massa seca, né, nessas entrelinhas, que também desfavorece aí o crescimento de plantas daninhas, né? E também alguma literatura retrata que a planta de eucalipto, por exemplo, ela também possui efeitos alelopáticos, então que interfere aí o desenvolvimento de algumas plantas daninhas, né? Mas não de todas. Então, aí justifica a questão da cobertura morta, que eu acabei de falar para vocês. E é lógico que, se necessário, o uso de controle químico, né, gente? Dentro das mesmas premissas, entender um produto que seja seletivo à cultura e que, se for preciso, você faça jato dirigido, para evitar também deriva em outras áreas, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa nova aqui. Acho que não. Aqui ele fala com relação à dose, mas acho que tudo aqui é muito óbvio, né? A questão da seletividade eu acabei de falar com vocês. Bem, e aí ele termina pedindo aí que a gente enfatize a questão do uso de manejo integrado, né? Que é a melhor opção, independente de qual cultura a gente esteja trabalhando. Daí eu queria entender de vocês, gente, se deu para ter uma noção, se ficou claro, se vocês têm alguma dúvida. A dúvida surge bastante, planejamento da ordem de prova, a que já vai fazer a própria revista, quando você começa a pesquisar ali, você começa a verificar, né, que algumas coisas ainda não fixa bem, né? Só que você começa a ler, que aquilo vai se tornando repetitivo, né? Que muitas coisas se verifica que o manejo, o MIP em si ali, ele tem uma sequência, né? Ele varia um pouco, assim, mais a maneira de tratar conforme a cultura, né? Mas, né, em termos de controle químico, essas coisas sempre pelo que a gente vê, assim, é mesmo uma sequência, né? Mas muda mesmo a cultura, né? A forma como vai aplicar, né? A dosagem, enfim, né? Professora, Oi. o Ronaldo está falando isso, a gente só vai aprender na prática, né? A prática é um divisor de águas para a gente, né? Porque uma coisa é você entender o raciocínio, né, Matheus? Eu acho que é o mais importante nesse momento. Você entender como que a planta daninha funciona, quais são os cuidados que você tem que ter com cada ferramenta, né? Mas você aplicar essa ferramenta na prática é diferente,
porque o teu olhar muda, né? Você começa a entender o que pode potencializar uma fitotoxicidade ou não, aonde que o clima potencializa ou não, né? Então, às vezes você planejou de fazer a aplicação e choveu, né? Com isso, você perdeu o timing de aplicação. Quando parar de chover e você fizer a aplicação, a planta daninha já não está mais no estádio, daí não controla de acordo com o que a bula dizia que ia controlar, mas é porque não está mais no estádio correto, né? E aí você vai ter que ir reprogramando a rota, né? Então, assim, eu acho que as disciplinas, elas são um GPS. Quem define o caminho que vai ser realizado mesmo são vocês que estão à frente disso. E ao passo que vocês vão mudando as estratégias, vocês têm que ir reprogramando, né? Mas, assim, nenhuma disciplina, ela tira a habilidade que o campo nos dá, né? Então, por isso que eu falo para vocês da importância que tem de vocês estarem fazendo estágios, né, independente de ser remunerado. Eu acho que nesse momento da vida de vocês, isso é o que menos importa. Eu sei que dinheiro é bom para todo mundo, mas o momento onde as portas estão abertas para receber vocês, para as pessoas terem paciência de explicar, de tolerar o erro, é agora, né? Depois de formado, elas entendem que você já conhece, que você já sabe, e aí elas já querem você para estar atuando, não para estar ensinando, né? Então, vocês têm que correr atrás desse momento que vocês estão na faculdade. Porque acho que de vocês são poucos os que realmente já vivem da agricultura, né? Então, para a gente que vem de uma área que a nossa família não é agrícola, que também é o meu caso, a gente tem que dar a cara para bater enquanto está na faculdade, né? E buscar estágio, correr área aí com conhecidos, para entender desse manejo, para realmente aprender ou acompanhar o ciclo de uma cultura inteiro, para você ter essa noção, né? Porque a gente, quando escreve um livro, quando escreve um artigo, você teve essa experiência, né? Então, você tenta representar ali na frase, na forma de texto, da melhor maneira possível. Mas é inegável que você precisa ter uma experimentação de campo para você entender o que o texto está dizendo, né? E para quando essa informação vem para você primeiro na forma de texto e não de campo, é o que o Pedro falava, né? Você vai ter que fazer leituras e mais leitura, e a cada leitura que você fizer é uma informação nova que você vai captar, né? Então, assim, essa é a realidade não só da nossa área, mas de todas as outras. Um engenheiro civil que não visita a obra também não adianta saber fazer um cálculo de fundação, né? Só o cálculo de fundação não vai dizer muita coisa se ele não entender se aquela fundação está torta na vida real, né? Se aquele prédio pode cair ou não. Um enfermeiro que só faz teste de aplicar injeção em laranja, em maçã, não tem a noção do que é um músculo de verdade, né? Então, eu acho que toda profissão é desse jeito, né? É você praticando que vai tanto desenvolvendo as tuas habilidades reais de campo, quanto te mostrando tua vocação, né? Professora, Oi. será que você podia comentar um pouquinho mais sobre o trabalho, a prova da revista, não? O que tem que fazer? Luana, eu pedi para vocês fazerem uma revista Globo Rural, que vocês fossem capa dessa revista, né? E que, então, que um dos artigos dessa revista fosse do motivo pelo qual você está sendo capa, né? Então, é lógico que isso tem que estar associado à nossa disciplina, né? Então, em qual área aí que a gente estudou no manejo de plantas daninhas que você se destacou? Então, por exemplo, eu vou fazer uma suposição do meu futuro. Sim, ou mesmo do teu presente, aí vai depender da realidade de cada um de vocês, tá? E aí vocês fazerem outras matérias com relação a outros assuntos dentro que a gente já passou nesse bimestre, né? Então, por exemplo, você pode fazer um artigo sobre resistência, o outro sobre tecnologia de aplicação, o outro sobre, sei lá, cultura de plantas daninhas no algodão, plantas daninhas em florestais.
Aí vocês vão ver quatro temas que a gente abordou aí durante a disciplina, desse segundo bimestre, né? Porque a prova é referente ao conteúdo do segundo bimestre, e que vocês acham importante, né? Ou pega a parte química dos produtos, ou vai falar de mecanismo de ação, comparar, enfim, eu quero ver vocês se aprofundarem, né? Em alguns temas. E aí, só lembrando vocês, gente, que independente da revista, vai existir uma prova no AVA, tá? Só que é uma prova de múltipla escolha. E eu entendo que uma prova de múltipla escolha, ela não dimensiona o conhecimento de vocês, né? Então, por isso que eu estou pedindo a revista, porque eu acho que é uma forma de vocês fazerem uma revisão aí do que vocês aprenderam, vocês vão procurar outras literaturas, né? Vão compor aí uma imagem, vão usar de criatividade. Então, eu acho que isso vai agregar mais para vocês, né? E imagino que seja a primeira vez que vocês estão fazendo uma atividade desse tipo. Então, isso já marca a memória, né, de vocês. Então, seriam uma página sobre mim e mais 3 temas, ou uma sobre mim e mais 4 temas? Ai, deixa eu ver o que eu pedi para vocês. Eu acho que eram 4 no total, não eram? Era uma nossa, professora, e 3 Uma temas nossa e mais 3. aleatório. Isso. São 4 no total, né? E aí pode ser quantas páginas quiser, pelo Word? Pode ser no Word, Luana, pode. Eu até prefiro que seja no Word do que no PowerPoint, porque eu acho que no Word é mais fácil de você escrever, né? Uhum. Eu não coloquei limite de páginas, mas aí eu quero entender aí o profissionalismo de vocês, né? Porque como vocês estão representando uma revista que é real, vocês têm uma noção aí se normalmente um artigo leva 2, 3 páginas, né? Então eu quero que vocês tentem representar o mais fiel possível, né? Então façam escolha de imagens bacanas, veja se vocês precisam colocar informação de pesquisa de outros, né? Se vão colocar tabela, se vão criar gráfico. É o profissional de vocês sendo mensurado através dessa avaliação. Beleza. Que dia mais ou menos tem que entregar isso aí, professora? Qual que é o prazo final? Vocês têm que entregar até um dia antes da avaliação do AVA. A avaliação do AVA é passando essa semana que vem na outra, né? Isso. Então, eu sei que é uma avaliação trabalhosa, gente, por isso que eu passei para vocês antes, tá? Eu acho que não é na outra, professora. A primeira semana não é as blends? É que semana que vem começa as blended, mas eu acho que é na quarta ou na quinta, né? Então não é para essa semana na outra. Tem a outra ainda, né? Porque a próxima semana é das blends, daí é da próxima 15 dias, né? Que começa... É depois das blended. Isso que eu quis dizer, tipo, passando semana que vem e na próxima. Isso. Ah, sim. Não entendi que era dela. 15 dias, mais ou menos. Beleza. Tranquilo, pessoal? A minha eu fiz assim, professora. Eu fiz como se fosse uma entrevista comigo mesmo, entendeu? Como que eu tô fazendo, como que eu faço, né, que eu tô trabalhando, sabe? Eu fiz assim, sabe, professora? É tipo como se fosse uma vivência pessoal no lugar que eu tô fazendo, você entendeu? Perfeito. Eu sei que alguns de vocês, o Matheus, por exemplo, tem fazenda. Você estava, acho que no IAPAR, né? Mas quem não tem essa vivência, cria uma, né? Cria uma, se coloca aí no lugar de em algum ramo que atue junto com planta daninha, né? Ou como profissional de uma empresa de produtos, ou de sementes, ou mesmo um concursado aí do Ministério da Agricultura, um fiscal, enfim, usem de criatividade nessa hora. Professora. O sistema que eu peguei posterior, né, a minha entrevista, eu fiz assim, peguei um tema e daí como é que eu ia usar aquilo no ensaio que eu estou fazendo lá, sabe? Então, depois a senhora vê como é que ficou, mas eu fiz desse jeito. Vocês podem se colocar na figura de algum, por exemplo, um mestrando, um doutorando, que você está fazendo um trabalho nessa área. Vocês podem criar, gente, né?
Pode ser uma entrevista, você pode estar apresentando os principais resultados do teu trabalho, pode criar uma, sei lá, uma linha do tempo dentro de alguma atividade voltada aí à ecologia de plantas daninhas. Foi um semestre bem rico de assunto, né, gente? Eu acho que essa disciplina é muito boa. Professora, só uma dúvida. Pode falar. Então, posso fazer tipo uma entrevista minha referente a assunto com plantas daninhas, né? Tem que ser de plantas daninhas, né? Tem que ser de plantas daninhas, a revista Tá. inteira. Tá, eu faço ali uma entrevista, falo meus pontos ali, tudo bem. E daí a parte dos outros 3 temas, tem que ser tipo em forma como fosse um artigo, mostrando resultado, tudo, ou como fosse uma notícia sobre o tema? Na verdade, a Globo Rural, ela trabalha mais artigos do que notícias, né, Lucas? Uhum. Então, você vai pegar um tópico e vai falar sobre ele. É o mais comum. Porque uma notícia é mais voltada para jornal, né? Entendi. Uhum. Tá? Tá bom, obrigado. Imagina. Mais alguma dúvida, gente? Eu acho que não, professor. Seria isso. Então tá bom. Senhora, Oi. como é que a senhora vai falar a nota que a gente tirou nesse trabalho? Vai ser só no dia da prova? Ou como é que vai ser? Por exemplo, para a gente saber a nota. Eu posso mandar para vocês, Johnny, porque na verdade eu tenho que somar a nota do Covid, a nota do AVA e mais nota dessa atividade, tá? Eu posso colocar numa planilha e mandar para vocês no grupo, se vocês quiserem. Pra gente A saber, prova né, do professora, AVA vai valer 1.000, né, professora? Vai valer 1.000. Para saber se a gente foi bem no trabalho, quando precisa tirar na prova, a gente se controlar, né, professora? Não, tá certo, tem direito a saber. E os pontos daquela outra prova, Obrigado. nada ainda, né, professor? Eu já pedi retificação, Lucas, só que agora não depende mais de mim, sabe? Aí eles que tem que colocar lá daí, é isso? Aham. Se eles não colocar lá nessa prova, vai colocar nessa outra agora? Se os casos não retificar lá? Eu já pedi a retificação, Pedro, então eu não posso intervir no bimestre passado, sabe? Não, eu digo, se Mas caso eles eles têm não que colocar, retificarem. né? E Não, faltar, eles têm que arrumar aquela nota. Uhum. É. Aham. Tá? Belezinha, pessoal? Obrigado, professora. Imagina, Abraço. Obrigado Obrigada. pelas aulas. Beleza, então, prof. Gente, me conta uma coisa, aproveitando que vocês estão aí, vocês receberam a devolutiva da atividade 2 do TCC, já estão fazendo ela? Porque a atividade 3 agora é só corrigir a 1 e a 2, né? Eu já enviei a 2 e já enviei a 3. Eu já enviei a 2 e já recebi ela devolutiva, só que daí eu não pude devolver ela de volta, né? Arrumar ela, mas deu certo. Aí agora eu vou enviar a 3. Tá. Porque E minha assim, 1 eu perei, né? façam bem caprichada essa etapa, gente, porque no TCC 2, a primeira atividade, elas também são 3, se eu não me engano, né? Além da banca. A atividade 1 do TCC 2 é vocês mandarem de novo essa etapa 3 do TCC, sabe? Eu Então, tô esperando também a resposta da 3, já enviei. Então, assim, não se dediquem a fazer bem feito, porque aí vocês estão se ajudando para o próximo TCC. E se vocês precisarem de alguma coisa, me chamem, gente. Aqueles de vocês que me procurou, acho que a Luana foi uma das que mais me procurou, eu tentei mandar áudio, eu mandei umas aulas gravadas de metodologia para vocês. O que vocês precisarem, eu estou à disposição. A minha figura é mesmo de ajudar vocês a entender os tópicos e a questão de metodologia. Eu não posso interferir na técnica, né? Porque isso cabe ao tutor. Mas eu estou à disposição de vocês. Beleza, obrigada, professora. Imagina. Eu agora estou tranquila, né? Já tirei todas as dúvidas que eu tinha, estou só esperando a resposta da 3 mesmo. Então, tá bom. Não deixem para mandar de última hora, que vocês sabem como é que o AVA funciona, né? Já faz 7 dias que eu enviei atividade 3, mas até agora eu não tive retorno.
E assim, gente, tudo que vocês puderem dar uma adiantadinha, aqueles que deixaram para fazer agora no final, lembra que o AVA vai estar fechando tudo ao mesmo tempo, né? As DIs, as blended, os pós-aula, os cursos que têm alguma especificidade, tipo direito, enfim, fecha tudo de uma vez só. Então, pense o quanto esse sistema vai estar sobrecarregado, né? Então, a internet em Ponta Grossa também está um caos. Então, não deixem para fazer em última hora para não correr o risco de vocês não conseguirem entrar na página, não conseguir anexar um documento. Tentem agir aí com o princípio da precaução, tá? Beleza. Então, tá bom. Eu fico à disposição de vocês. Me despeço aqui, agradeço o semestre com vocês. Que pena que não foi presencial. Mas eu tentei fazer o melhor que eu pude dessa maneira remota, gente. E assim que a gente possa, a gente tá junto de novo e monta outras visitas, outras práticas, e aí vocês vão se inserindo se vocês quiserem. Beleza? Beleza, professora. Obrigado. Beleza, obrigado, Tulio. Imagina. Eu agradeço. Beleza, obrigada, professora. Obrigado, Tchau. professor. Tchau. Tchau.